Oi pessoal, bem-vindos ao Viagens em Casal. Eu sou o Marcelo. E eu sou a Patrícia. E hoje nós estamos aqui começando a nossa viagem por Lisboa, essa cidade maravilhosa que a gente estava com tanta vontade de conhecer. E hoje estamos na Praça do Comércio, também conhecida como o Terreiro do Paço. Aqui temos dois monumentos especiais, que é a estátua de Dom José I e o Arco Triunfal da Rua Augusta. Para quem não sabe, em 1755 teve um grande terremoto aqui na cidade. E esse espaço aqui é onde ficava o Palácio Real. Ele precisou ser totalmente reconstruído na época. E essa estátua aqui é o rei que estava governando na época. Pessoal, uma coisa interessante é que aqui na Praça do Comércio, por ser uma praça principal, né? Ela tem bastantes barzinhos também que ficam em volta da praça. Então você pode tanto passear aqui pela praça, como ficar no barzinho, bebendo um negocinho, tira gosto e curtindo essa beleza aqui. E realmente é um lugar bem bonito aqui de se ver, né? Atrás da gente fica o Rio Tejo. Tem como fazer uma caminhada ali, é bem bonito de ver, ele é bem enorme, bem grandão. E aqui à nossa frente tem o Arco Triunfal da Rua Augusta, né? Vou inverter aqui, peraí, vai. Ele foi levantado, construído exatamente para celebrar a reconstrução aqui do local por causa do estrago que o 85 fez. Então, inclusive, dá para você pagando 5 euros, dá para subir lá no alto do arco. Tirar foto, filmar a cidade. O pessoal gosta de ir lá para tirar fotos meio panorâmicas assim do local, né? A gente vai em muito lugar ainda e estamos com pressa, então não vamos subir lá para fazer isso não, mas talvez valha a pena. Passando aqui por baixo do arco da Rua Augusta, estamos agora aqui na Rua Augusta. É uma rua com comércio, bastante comércio, a rua tradicional daqui da região. E pô, muito legal, só o passeio aqui já vale a pena, muito legal mesmo. Pô, legal, tem bastante boutique aqui, né, Paty? Tem lojas bem importantes aqui, viu? Banco 24 horas. Achei até a Sephora. É chique, bastante lugar para comer, bastante, eles colocam umas barraquinhas no meio da rua. E é legal também que aqui, pô, é tudo muito pertinho. Praça do Comércio, você já tem aqui a Rua Augusta passando pelo arco, aí mais à direita você já vai chegar O elevador de Santa Justa. Elevador de Santa Justa, mais para trás um pouquinho o Castelo de São Jorge, um pouquinho mais para o lado tem a Igreja da Sé. Então os pontos turísticos tudo aqui muito próximo. Muitos museus em volta, tudo bem próximo. E aí, virando uma das alamedas aqui da Rua Augusta, você vai dar de cara com aquilo ali, ó. O elevador de Santa Justa. Ele, na verdade, em 1902 ele foi construído para solucionar alguns problemas de transporte que tinha entre a parte alta e a parte baixa daqui da cidade de Lisboa. Em 1902 ele era conhecido como elevador do Carmo. Ele funcionava com motores a vapor. Só foi finalizado em 1907, já com motores elétricos, né? E virou uma atração turística
as pessoas pagam o ingresso para subir lá, é bem alto mesmo. E tem fotos panorâmicas, não dá para tirar de lá. Tem 45 metros de altura e a estrutura dele lembra muito a Torre Eiffel. Infelizmente, a gente já sabia, mas a gente veio aqui só para filmar. Ele está fechado para obra, né? Obra de manutenção. Então, existem ingressos para a gente entrar, subir, ele é bem alto, é bem bonito a imagem lá de cima, mas está fechado para manutenção no momento. Então, a gente tira fotos assim com ele aqui do lado de fora mesmo, para dar uma boa recordação. E no finalzinho da Rua Augusta, a gente vai dar aqui na Praça do Rócio. Praça do Rócio. Que também é conhecida como Praça Dom Pedro IV. E no meio dela tem uma estátua. O Dom Pedro IV deles aqui é o nosso Dom Pedro I, gente. Olha ele lá. Saindo aqui da Praça do Rócio, ainda de frente para a praça, né, Paty? Praticamente. A gente encontra aqui a Estação Ferroviária do Rócio. Ela tem uma fachada muito imponente de 1887, ó, tá bem preservada ainda. E é daqui que saem também os trens para Sintra. O pessoal costuma tirar bastante foto aqui, porque é bem bonita. Gente, realmente aqui é tudo pertinho. Você sai dali da Praça do Rócio, a Praça Dom Pedro IV, né? Como a gente falou, que na verdade é o Dom Pedro I nosso, né? Aí você já passa ali pela estação ferroviária e já dá de cara aqui com a Praça dos Restauradores. Então você, ó, vindo dali, ó, ali é a estação. Aí você já passa aqui o Hotel Avenida Palace, aí tem esse grande Hotel Eden, muito conhecido aqui. Aí você já vê o obelisco ali da Praça dos Restauradores. A Praça dos Restauradores, ela recebeu esse nome porque foi para homenagear os que lutaram contra a dominação espanhola. Inclusive, esse obelisco que a gente está vendo agora, ele foi levantado para celebrar o fim da dominação espanhola. Então, galera, dica para fazer um passeio legal é esse. Começa lá pela Praça do Comércio, sai da Praça do Comércio, passa ali a Rua Augusta. Passa debaixo do arco da Rua Augusta, você vai seguir a Rua Augusta até o final, já vai sair nessa Praça do Rócio. Saiu da Praça do Rócio, passa ali pela estação ferroviária, já vai sair aqui no obelisco, na Praça dos Restauradores. E aí aqui na Praça dos Restauradores você vai dar de cara com a Avenida da Liberdade. Olha que espetáculo! Gente, essa avenida lembra muito a Champs-Élysées de Paris. Aqui a gente encontra edifícios mais modernos, calçadas com mosaico em branco e preto, cafés, terraços, monumentos. Realmente é muito linda, viu? Gente, vocês já pensaram em vir em Portugal para comprar sardinha? Enlatada. Pois é, tem uma loja famosa de sardinha enlatada. E a galera vem toda aqui. Olha que barato, cara. Gente, são milhares de latas de sardinhas decorativas, com kits para presente e tudo. Desde 1916, que tem as homenagens ano a ano na formação do templo.
Muito legal. E de vários tipos de peixe. Tem de bacalhau, de mexilhão, de salmão. Você vê de vários tipos de peixe. Essa aqui é de sardinha, basicamente desse ano aqui. E entre uma correria e outra, a gente conseguiu dar uma passadinha aqui na igreja de São Domingos. Vamos entrar um pouquinho ali pra gente ver. A Igreja de São Domingos, em Lisboa, foi marcada por séculos de catástrofes e eventos históricos sombrios. Fundada no século XIII, foi palco do massacre dos judeus em 1506 e posteriormente ponto de partida da Inquisição. O templo realmente é um símbolo de resiliência. Ele foi gravemente danificado no terremoto de 1531 e parcialmente destruído no grande terremoto de 1755. Em 1959, o incêndio destruiu o interior, cujas marcas nas paredes e colunas queimadas foram mantidas propositalmente na reconstrução. E no segundo dia, fomos conhecer o Castelo de São Jorge, um dos principais pontos turísticos da cidade de Lisboa. Pessoal, muito legal aqui. O castelo logo de entrada, é imponente essa vista linda, maravilhosa ali atrás. Logo na entrada você vai ver aqui o infante Dom Henrique, né? Tá aqui em cima. Deixa eu inverter a câmera aqui. Esse camarada aí foi muito importante aqui para Portugal e principalmente aqui para esse castelo aqui. Esse castelo que já teve alguns donos diferentes, entre eles os muçulmanos, vikings já invadiram aqui também. E o infante Dom Henrique, ele ajudou a ganhar algumas batalhas dessas aí, inclusive para tomar o castelo de volta de alguns grupos desses. Um deles foi os muçulmanos, que comandaram aqui uma boa época. Então, rico em história isso aqui, muito legal. Essas ruínas que vocês estão vendo aqui, basicamente aqui se encontrava o palácio do Castelo São Jorge. E, infelizmente, no terremoto de 1755, o castelo foi assim quase que totalmente destruído, inclusive o palácio. E alguns presidentes que foram passando pelo governo aqui resolveram fazer algumas obras, reformas para manter a aparência, para as pessoas saberem como que era mais ou menos o Castelo de São Jorge, como é que ele funcionava, né? Nesse lugar aqui foi feita uma audiência com o Vasco da Gama. Foi feita uma audiência com ele. Após o regresso da viagem dele no descobrimento do caminho marítimo para as Índias. Agora, são muitas escadas para subir aqui, tá? Vem pra cá preparado.
Chegamos aqui em cima, olha que vista espetacular que vocês vão ver agora. Fico aqui nesse lugar, eu vou imaginando eu vou lembrando dos filmes que eu vejo, né, aquelas batalhas medievais e tal, esses espaços aqui que tem, que o pessoal ficava daqui atirando e se defendendo aqui atrás. Cara, é uma viagem isso daqui. Aí tem essas torres, né, cada ponto tem as torres de vigia que o pessoal ficava dentro. Muito legal, viaja no tempo nisso aqui. A entrada do castelo é de lá. E aí, o pessoal que vinha de lá pra cá, tentando invadir para tomar o castelo, ele podia ir para a direita ou vir para a esquerda. A tendência natural, se o camarada é destro, é vir para a direita. Só que a direita era só uma escadinha. Às vezes dá para mostrar a escadinha para subir aqui, ó. Tinha essa escadinha simples ali para subir. E aí, aqueles que vinham para a esquerda, que era mais sugestivo, tinha duas portas grandes ali, ó. O pessoal entrava por ali. Na verdade, aquilo era uma grande armadilha. Quem entrasse por ali, o pessoal já estava ali em cima esperando com caldeirões de água quente, de areia fervida, e jogava em cima deles. Inclusive naquele becozinho ali, ó. Aquele becozinho ali, ó. Aquele beco ali, ó. O pessoal entrava lá por baixo, tem outras portas lá onde ele vai sair naquele beco ali, ou seja, ali não tem saída. Era apenas uma armadilha para ser jogado projéteis em cima das pessoas. Guerra é guerra. Chegamos aqui no topo, a torre mais alta, e é importante destacar o seguinte: esse castelo aqui, ele foi construído para fortificação. O objetivo dele era a fortificação, era a defesa do território aqui de Lisboa. Então, você vai ver que entre as torres não há edificações, grandes casarões, né? Grandes locais bonitos aqui dentro não há. Você vai ver que aqui é apenas uma construção para defesa da cidade mesmo. Então você tem uma visão da cidade inteira aqui, realmente é uma visão espetacular. Porém, desde a entrada principal, que nós já mostramos no início, você não vê aquelas entradas triunfais, bonitonas de outros castelos por aí, né? Porque não tinha algum rei que morava aqui ou alguém importante da cidade, não. Era apenas para a defesa da cidade mesmo. Aqui era a chegada da cidade, né? A entrada da Península Ibérica. Então, precisava defender o local e foi construído para isso. Não se sabe ainda a data precisa que foi construído, mas já tem alguns vestígios aí de antes de Cristo, bem antes de Cristo, esse castelo já existia. E para finalizar o passeio pelo Castelo de São Jorge, não deixa de comparecer no museu, porque aqui vocês vão ver várias curiosidades, um pouco da história escrita nas paredes aqui do castelo, né? Uma sala aqui que obviamente foi reformada para a gente ter uma ideia de como ele era por dentro. Inclusive a instrução é que a gente deixe por último o museu, exatamente para a gente absorver essas curiosidades, a história toda contada aqui nas paredes do museu. Agora a gente veio conhecer a Catedral Sé de Lisboa, que é a igreja mais importante daqui da cidade. Ela é do século XII. Vamos embora? A Igreja da Sé de Portugal, também conhecida como Sé Catedral, é um dos mais importantes monumentos religiosos e históricos do país. Toda igreja chamada de Sé representa a sede do bispado e simboliza a autoridade da Igreja Católica naquela região.
A Sé de Lisboa remonta ao século XII e apresenta um estilo arquitetônico predominantemente românico, com influências góticas e barrocas ao longo dos séculos. A catedral costuma impressionar pela riqueza artística, com altares ornamentados, vitrais coloridos e obras de arte sacra. Além disso, abriga túmulos de figuras importantes da história religiosa e política de Portugal. Esses espaços não são apenas locais de culto, mas também verdadeiros museus que preservam séculos de tradição. Fernando Martins ainda não era franciscano, depois ele viria a se tornar o Santo Antônio, muito conhecido, né? O santo da Igreja Católica. E ele foi o primeiro milagre que ele presenciou quando ele não era nem franciscano. Ele diz a lenda que ele teve um confronto com o diabo, e aí ele fez o sinal da cruz, e esse sinal ficou marcado na parede. Aí até hoje ficou com a grade ali, né, para ficar a marca do sinal que ele teria feito, que foi marcado na parede. Entre as relíquias mais interessantes que a gente achou foi essa cruz aqui, ó, que é espanhola, chamada de cruz filipina. Ela, não sei se vai dar para mostrar, deixa eu dar um zoom, tem um espinho de Cristo no centro dela guardado. Então ela tem um espinho da coroa de Cristo. Então ela tem um extremo valor religioso para os católicos. E saindo da Igreja da Sé, fomos fazer uma coisa que eu estava com muita vontade. Tem uma coisa que é muito legal aqui em Lisboa, que é o elétrico 28, elétrico 12, que são os bondinhos tradicionais elétricos antigos que tinha aqui. E nós vamos fazer um passeio desse agora, vamos entrar nesse bondinho aí para ver como é que é. E lá, vem ele lá, hein? Achei. Faz o sinal, né? Deu certo aí, estamos aqui. É claro, né, gente, que como bom vascaíno, eu não poderia deixar de visitar o Shopping Vasco da Gama. E olha só, a chegada nós viemos de metrô. Olha a estação de metrô de frente para o shopping. Olha que legal. Você atravessa ali na frente o metrô, atravessou a rua e já está aqui dentro do shopping Vasco da Gama. E aqui tem CIA. E a Paty achou. Perdi. Fala pessoal, hoje começamos cedinho de novo. Estamos no Mosteiro do Jerônimo. Isso, aqui na região de Belém. Então, depois aguardem aí as que vamos mostrar para vocês sobre o mosteiro, porque é uma visita bem especial, viu? Vamos ficar algumas horas aqui dentro hoje. Uma curiosidade legal sobre o Mosteiro dos Jerônimos. Bom, ele foi construído em 1501, logo após a chegada de Vasco da Gama. Então, Dom Manuel I, que deu a ordem para construir, para celebrar essa conquista marítima, né, de Portugal. Não é isso? E quem habitava aqui eram monges da ordem de São Jerônimo, né? de São Jerônimo, e eles tinham uma missão de orar pelo rei e também pelos navegadores. É isso.
detalhes e a imponência desse lugar realmente assusta. É impressionante o cuidado que eles tiveram, a habilidade que tiveram para fazer cada detalhezinho nas paredes, assim. Não sei quantos séculos demorou para construir isso, mas imagino que foram vários, porque não é possível, são muitos detalhes. É uma obra muito grande e muito cheia de detalhes. A capela do Mosteiro dos Jerônimos reflete o auge do estilo manuelino, típico do período das grandes navegações. Uma curiosidade interessante é que sua construção foi financiada em grande parte pelos lucros do comércio de especiarias vindas da Índia. A capela abriga túmulos de figuras históricas importantes, como o navegador Vasco da Gama e o poeta Luís de Camões, o que a torna também um espaço de memória nacional. E entre as curiosidades mais marcantes está uma imagem religiosa muito expressiva, conhecida como Cristo Morto, que é a representação de Cristo após a crucificação, com o corpo deitado em uma espécie de caixão. Gente, ainda aqui em Belém, em frente ao Mosteiro dos Jerônimos, a gente tem um monumento. Fala aí, Padrão dos Descobrimentos. Padrão dos Descobrimentos, é isso? Olha que interessante, ali está o Mosteiro dos Jerônimos, ó. E logo aqui de frente você tem o Padrão dos Descobrimentos. Então pertinho, passei que vale a pena já ir num lugar e vai no outro lugar. E é mais um monumento histórico, para quem gosta, né? Ele homenageia a Era dos Descobrimentos, daqui de Portugal. Construído entre os séculos XV e XVI, ele tem 56 metros de altura. E atualmente está temporariamente fechado para acessar a parte de dentro. Então o pessoal vem aqui, tira foto para ter uma lembrança do monumento. Mas ele funcionando completo, você pode pagar um ingresso e tem acesso ao mirante para tirar fotos muito mais bonitas, porque o monumento fica na beira do Rio Tejo, então tem imagens lindas aqui. Imagem do Rio Tejo. Bom, já que hoje a gente tirou o dia para passar aqui por Belém, né? Estamos passeando em Belém, então já fomos no Mosteiro dos Jerônimos, fomos ali no monumento lá do Padrão de Descobrimento, e dali já dá para você ver, no Padrão de Descobrimento, a Torre de Belém. Tá logo ali atrás, tá vendo? Infelizmente ela tá fechada, né? Tá fechada, tá com obras de manutenção. Então não vai dar pra gente entrar, mas dá pra gente filmar alguma coisinha por fora ali, pra ver como é que é. Realmente é um monumento muito bonito. Para quem não sabe, ela foi construída por Dom Manuel I, 1516, 1520 aproximadamente. E o objetivo era defender o porto da cidade, a entrada da cidade aqui, né? Pelo Rio Tejo, né? A função era sempre de proteger a cidade aqui de Lisboa. Hoje ela virou um dos cartões postais mais importantes de Lisboa. É isso aí. Torre de Belém. É claro que não sairíamos de Belém sem provar o famoso pastel de Belém. A tradicional loja de pastéis de Belém, fundada no século XIX, mantém até hoje uma receita secreta de gerações. Diferente dos outros encontrados pela cidade, que são pastéis de nata, este é o verdadeiro e único pastel de Belém. Servidos quentinhos, com um recheio cremosíssimo, crocante por fora e macios por dentro. E quando polvilhados com açúcar e canela, ficam irresistíveis. Não tem, gente, igual. Essa é a melhor. Pessoal, viemos visitar agora o Panteão Nacional de Lisboa. Ele é muito famoso também aqui em Lisboa. Ele foi construído para homenagear personalidades ilustres, né? Então, presidentes, políticos memoráveis, né? Artistas, enfim. Pessoa reconhecida aqui pela sociedade
portuguesa, né? E diz que tem uma das vistas mais bonitas do Rio Tejo e da cidade de Lisboa. A gente vai lá agora dar uma conferida. Vamos com a gente? Como a gente falou antes, aqui a gente encontra algumas homenagens a personalidades muito importantes, como o infante Dom Henrique, depois Pedro Álvares Cabral e também Luís de Camões. Lembrando, pessoal, que aqui nessas homenagens não são túmulos, são cenotáfios. Cenotáfios é uma representação do túmulo, uma representação do corpo da pessoa. Então, por exemplo, a gente tem do Vasco da Gama, mas a gente já viu que o túmulo do Vasco da Gama, na verdade, está lá no Mosteiro dos Jerônimos, né? Então aqui é só o cenotáfio do corpo de Vasco da Gama. Ali Afonso de Albuquerque, ali no Álvares Pereira, outras celebridades, vamos dizer assim, né? E depois de subir 15 lances de escada, 16 se contar, vem a outra correndo lá, ó. 16 lances se contar o último, tem um último ainda que vai ter a saída aqui para esse lado aqui, a gente chega no topo do Panteão. Mas vale a pena, olha que vista deslumbrante. No Panteão, presente aí, ó, essa vista panorâmica, quem tá de boa forma, hein? Não tem jeito, é muita escada para subir, mas vale a pena. Pessoal, então finalizando a nossa visita aqui no Panteão Nacional, a gente vai colocar uma curiosidade para vocês. Tem um ditado aqui em Portugal, eu nunca ouvi no Brasil, mas aqui é muito comum, que é: isso parece obra de Santa Engrácia. Quando demora muito uma obra, uma construção, fala: ih, parece obra de Santa Engrácia. Por que isso? Esse panteão aqui, nacional, quando ele foi construído, ele levou muito tempo. Ele começou, acho que no século XVII, foi até o século XX. Ele começou como a igreja de Santa Engrácia. Isso aí. Aqui era uma capela que era da igreja de Santa Engrácia. E demorou muito para construir. Então, toda obra que é demorada hoje, tá fazendo uma obra em casa lá, que demora, parece obra de Santa Engrácia. É isso. Essa é a curiosidade. Valeu?